Você já parou para pensar de qual escola estamos falando quando pensamos em inclusão? Será que essa escola que estamos querendo incluir já não está falida para todos e todas? Vamos conversar um pouco sobre isso? Temos trazido nos últimos programas a ideia e a prática do que o educador português especialista em alfabetização José Pacheco chama de comunidades de aprendizagem. O que seriam as comunidades de aprendizagens e o que não seria uma comunidade de aprendizagem? É justamente a prática ainda hegemônica nesse país da ideia de que um professor sozinho na sala de aula é capaz de ministrar a mesma aula para todos e todas e esperar no mesmo tempo a mesma resposta. E a nossa ideia, enquanto todos na diferença, é trazer essa reflexão para um pensamento de inclusão que visa incluir nesse formato ainda hegemônico no país de escola. Uma escola que, inclusive, segundo José Pacheco, e nós, do Todos na Diferença, concordamos, que é uma escola obsoleta, autoritária, hierárquica e mesmo corrupta. Como então pensar na inclusão da chamada pessoa com deficiência nesse modelo de escola? É uma escola que, ainda segundo o José Pacheco, está no século XIX, enquanto os educadores e educadoras estão no século XX e o corpo discente está no século XXI. A ideia aqui desse programa de hoje não é nos aprofundar no que é, na prática, uma comunidade de aprendizagem. É mostrar que existem outros modelos, se é que vamos utilizar essa palavra, porque uma comunidade de aprendizagem não é um modelo, porque depende do contexto em que está a escola. E a comunidade de aprendizagem, como o próprio nome já diz, envolve toda a comunidade do entorno da escola, incluindo os familiares. As comunidades de aprendizagem rompem, em primeiro lugar, com este modelito autoritário, hierárquico e obsoleto de escola. Rompe com a dicotomia excludente entre alunos e alunas de inclusão e alunos e alunas não de inclusão. Rompe com a ideia de que o diagnóstico gera a ideia de que a pessoa é diferente do visto como normal. E esse normal dentro da escola são os iguais. Como se os iguais fossem uma realidade que separa a sociedade em igual de um lado e diferente de outro. Enfim, gente,
As comunidades de aprendizagem têm como uma das suas referências teóricas a ideia de educação dialógica do Paulo Freire. Não se aprende de A para B e nem de B para A. Se aprende de A com B, ou seja, se aprende na relação. Esse conceito está no Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Me lembro de uma palestra que eu assisti do Paulo Freire, junto com outro educador, que não me lembro o nome agora, em que esse educador trouxe uma questão em sua sala de aula de que todo final de aula um aluno vinha e perguntava: professor, o que eu aprendi hoje? Chegou uma hora que esse educador perguntou: afinal, por que você está perguntando isso? E o aluno respondeu: sabe o que é, professor? Que toda vez que eu chego em casa, meu pai pergunta: filho, o que você aprendeu hoje? Paulo Freire, nesse momento, interrompe a fala do outro educador e diz que a pergunta do aluno foi: o que você depositou em mim hoje? No que ele, Paulo Freire, chama de educação bancária. E é isso justamente que a ideia de comunidades de aprendizagem vem romper. Então, acreditamos que há uma diferença entre a inclusão nesse modelito tradicional de escola lá do século XIX, que permanece preso ao século XIX, e, se é que queremos manter esse nome, uma inclusão numa comunidade de aprendizagem. E também, nós do Todos na Diferença, focamos muito na ideia da educação para a potência. As comunidades de aprendizagem visam a aprendizagem, encontrar outras formas de chegar na aprendizagem. A ideia de educação para a potência foca na criação, na potência de criar novos valores e realidades de cada estudante. Então, são essas ideias que nós, do Todos na Diferença, queremos trazer para vocês. Vamos refletir, em primeiro lugar, com a ideia de que não existe apenas um modelito de escola, apesar desse modelito ainda ser hegemônico em nosso país e no mundo. E como pensar uma inclusão nesse modelo hierárquico? Na melhor das hipóteses, vai ser uma inclusão seletiva. Aqueles e aquelas que forem mais capazes de memorizar, se é que podemos chamar isso de memória, porque é, na verdade, decorar o máximo de conteúdo possível imposto autoritariamente pela escola, serão mais incluídos ou incluídas no que nós costumamos chamar de inclusão vertical e não transversal. Vamos refletir sobre isso? No próximo programa, traremos mais informações sobre comunidades de aprendizagem, mas estaremos focando mais na ideia de educação para a potência. O que é educação para a potência? O que é potência? Gostou desse programa? Deixe aqui embaixo o seu curtir e, para os que não enxergam, estou no mesmo ambiente dos programas anteriores,
E hoje estou com uma camisa social com listas azuis e brancas verticais e uma jaqueta cinza aberta. Até o próximo programa. Não percam os próximos capítulos em que vamos falar de comunidades de aprendizagem, educação para a potência e inclusão transversal.